E essa série ela é muito sugestiva para isso, para começar bem o ano. Então a gente está falando sobre despedidas. E essa temática nos sugere que a gente precisa que alguns comportamentos e experiências aprisionam a gente no passado e fazem com que a gente fique prisioneiro. E se a gente não aprender a se despedir de sentimentos e hábitos, a gente não vai conseguir experimentar novidades. Na semana passada, a gente falou sobre despedindo-se das perdas, aprendendo a lidar com a perda, com o luto, que isso tem que passar, né? A gente precisa deixar algo para trás para poder prosseguir. E hoje nós vamos conversar sobre a segunda temática, despedindo-se do passado. Por que despedindo-se do passado? Deixa eu voltar aqui. Embora na realidade que a gente viva hoje, principalmente no Sudeste brasileiro, uma ilha de exceção, onde nós temos muitas possibilidades, onde quase todas as pessoas fizeram faculdades, onde a maioria de nós consegue ter um padrão de vida melhor do que o restante do Brasil. Esse é um ponto positivo, mas também é um ponto que provoca algumas questões de dificuldades na nossa realidade. Essa realidade de vivermos essas condições, sermos classe média, alguns classe média alta, ela proporciona para a gente experimentar cada dia coisas novas. Você esse ano já experimentou uma coisa nova? Já fez uma coisa nova esse ano? Uma coisa que você ainda não fez, que você fez esse ano pela primeira vez? Ou você planeja esse ano comprar, adquirir alguma coisa nova? Uma viagem para um lugar onde você nunca foi, comprar algo que você nunca comprou antes. Nós temos essa possibilidade recorrente na nossa vida. Sempre bate à nossa porta novas possibilidades. E a possibilidade de podermos experimentar coisas novas faz ao mesmo tempo que a gente tenha um anseio por novidades, ao mesmo tempo dificulta a gente a lidar com o passado. Nós temos experiências novas com novas tecnologias, um celular novo. Nós temos experiências novas, por exemplo, com viagens. Quem ano passado fez uma viagem boa aí? Já tem umas mãozinhas levantadas, uma viagem boa, né? Faz umas viagens boas, umas viagens legais, conhece um lugar que não conhecia. Quem ano passado teve experiência com uma viagem ruim? Levanta a mão, aleluia. Porque assim, até o lugar ruim você foi conhecer, não é verdade? Você foi conhecer, decepcionou, mas foi conhecer um lugar novo. Então, o fato da gente ter essas possibilidades de ter experiências com novas tecnologias, hoje você tem smartwatch que controla seu batimento cardíaco, controla seu sono, que você come, então você tem assim, você tem novas experiências. Às vezes você está entediado, você vai no shopping e quer comprar. O que você quer comprar? Não sei, eu quero comprar. E aí você vai, só o fato de você sair com a sacolinha na mão já resolveu metade do problema. Porque a gente pode fazer isso. E quando a gente adquire, quando a gente tem experiências com novas, com experiências sensoriais, por exemplo, você vai num restaurante bacana. Teve gente ano passado foi no restaurante, foi atendido pelo Jacan, né? E tal. Então você vai no restaurante, come um prato diferente, né? Sente aquele saborzinho que você saiu da comida do dia a dia. Não, quero lá, o sorvete custa R$50. Sorvete. Naquele lugar de sobremesa lá que você vê nas fotos do Instagram, o negócio vem com chocolate até no copo, dá vontade de você morder o copo do negócio. Mas você chega, junta dinheiro, você vai, porque você quer ter uma experiência nova. A gente está cheio, está rodeado de experiências. Você conseguiu se identificar nisso aí? A gente está cheio de oportunidades de ter novas experiências, tanto com tecnologias, com viagem, com experiências sensoriais. E elas nos proporcionam, para a gente uma alegria momentânea, mas elas ao mesmo tempo não nos proporcionam tratar
de questões do nosso passado, de resolver, de ser uma pessoa resolvida. Ninguém é uma pessoa mais resolvida porque foi no restaurante do Jacan. Ninguém é uma pessoa mais resolvida que comeu um sorvete de 50 reais. Você pode se chamar de burro, porque você gastou 50 reais no sorvete, mas é seu dinheiro. O problema é seu. Mas ninguém se torna mais resolvido por isso. Ninguém se torna mais resolvido porque comprou um celular novo, comprou um smartwatch ou comprou uma viagem. Você tem uma fuga, você tem um momento, mas você não se torna uma pessoa mais resolvida por causa disso. Concorda comigo? Essas experiências ajudam a gente, mas elas não tratam de questões do passado e muito menos proporcionam mudanças. Muitas vezes nós falamos, não, eu preciso dar uma viajada, eu preciso parecer a cabeça. Aí você vai e viaja. E aquela viagem é legal, é bacana. Quando você volta, tudo do mesmo jeito. Do mesmo problema que você deixou. Você não resolveu nada. Você teve um alívio, mas não resolveu. Por quê? Porque essas experiências nos ajudam a resolver, não proporcionam mudanças. E como essas experiências que a gente está rodeado, e são as coisas que a gente mais recorre, elas não mudam o nosso passado, não nos ajudam a lidar com ele, então a gente tem duas reações, basicamente, diante do passado, do nosso passado. Ou a gente fica preso e se torna refém de coisas que a gente fez no passado, e quando eu me torno refém do meu passado, eu perco a possibilidade de viver coisas novas. Eu estou preso àquela realidade do passado, porque eu fui uma pessoa assim, porque eu fiz tal coisa, porque o meu passado é assim, e aí eu não me permito viver coisas novas, eu não me permito experimentar coisas novas. Vamos trazer para um exemplo, para não ficar muito etéreo. Você se deu mal num relacionamento. Foi ruim. E hoje você vive uma dificuldade no seu relacionamento. Você às vezes não quer se relacionar mais com ninguém porque você se machucou lá atrás. Essas coisas marcam a gente. É tipo aquela pessoa que namorou um japonês, por exemplo. Namorou um japonês. E aí o japonês foi safado com ela, salafrário. E aí ela terminou e falou assim, nunca mais na minha vida eu namoro japonês. Nunca mais. Aí daqui a pouco aparece um japonês, gente boa, bem apessoado, bem de vida, cristão, homem de valores e princípios. O que a pessoa vai fazer? Eu nunca mais namoro japonês. E ela não consegue se limitar porque no passado aquela ferida marcou e hoje ela está impedida de viver algo novo por causa de um estigma do seu passado. Isso você pode colocar em outras áreas da sua vida. Às vezes você se abriu, você se feriu, e hoje você não consegue mais se abrir. Às vezes você foi mal com alguém, foi má com alguém. Você não valia o pão que o diabo amassou com o rabo. E hoje as oportunidades que aparecem na sua vida são diferentes, mas você fica ainda com o estigma do passado, preso ao teu passado, achando que você não merece. O passado tem o poder de aprisionar a gente, muitas vezes, algumas coisas. A culpa do passado. E aí, uma das reações que a gente tem é viver como refém. E a outra reação é quando a gente acha que, só novas experiências vão trazer cura e tratamento. Você ouviu aquela frase? Para curar um amor, somente um novo amor. Que besteira. Que pataquada. A pessoa não consegue lidar consigo mesma, ela está sempre querendo estar com alguém. Está sempre querendo colocar alguém no lugar, porque ela não consegue ficar só. E aí vive aprisionado. Por quê? Porque na cabeça dessa pessoa, só novas experiências podem, de fato, trazer uma novidade. Trazer cura para o seu coração. Então, se eu não devo ficar fixado em novas experiências e nem devo ficar aprisionado com o meu passado, refém dele, como que eu lido com o meu passado? Como se despedir do passado? E eu quero ler um texto com você de um cara chamado Apóstolo Paulo, que escreve
uma carta para o povo de Corinto, a segunda carta que ele escreve para esse povo. No capítulo 5, versículo 16 a 21, diz assim: por isso, daqui em diante, não vamos mais usar regras humanas quando julgarmos alguém. E se antes de nos termos tornado cristãos, julgamos Cristo de acordo com regras humanas, agora não fazemos mais isso. Quem está unido com Cristo é uma nova pessoa. Acabou-se o que era velho e já chegou o que é novo. Tudo isso é feito por Deus, o qual, por meio de Cristo, transforma de inimigos em amigos dele. E Deus nos deu a tarefa de fazer com que os outros também sejam amigos dele. A nossa mensagem é esta: Deus não leva em conta os pecados dos seres humanos e, por meio de Cristo, Ele está fazendo com que eles sejam seus amigos. E Deus nos mandou entregar a mensagem que fala da maneira como Ele faz com que eles se tornem seus amigos. Portanto, estamos aqui falando em nome de Cristo, como se o próprio Deus estivesse pedindo por meio de nós. Em nome de Cristo, nós pedimos a vocês que deixem que Deus os transforme de inimigos em amigos dele. Em Cristo não havia pecado, mas Deus colocou sobre Cristo a culpa dos nossos pecados para que nós, em união com Ele, vivamos de acordo com a vontade de Deus. Eu sei que quando a Bíblia ela sai das narrativas, sai das histórias, fica um pouco mais difícil de entender o discurso do cara. E esse cara que está falando, ele está escrevendo uma carta, um discurso para instruir essa igreja, a igreja de Corinto. E nessa carta, qual é o tema? O que Paulo está querendo dizer nessa carta? Ele escreve dizendo que ele está justificando o fato dele ser apóstolo. Ele está dizendo que ele é um apóstolo de verdade. E por que Paulo deveria ter motivos para justificar que ele era apóstolo de verdade? Não sei se você conhece a história anterior de Paulo, o passado de Paulo. Paulo, quando está escrevendo essa carta, ele tem um passado muito forte com ele. Quem era esse Paulo? Esse Paulo, ele era conhecido antes como Saulo. E ele, no momento em que ele estava estudando para se tornar um bom rabino, aos pés do mestre Gamaliel, existia na Galileia um outro menino prodígio, crescendo e fazendo muito sucesso. Um outro rabino, um rabino sem escola, mas que todo mundo seguia. Esse rabino chamava-se Jesus. Paulo ouvia falar desse cara. Paulo ouvia falar, enquanto ele mergulhava nos seus livros, mergulhava para fazer o bem, para fazer o melhor que ele podia, para ser o melhor profissional que ele podia ser. Tinha um menino sem estudos, sem origem, que estava fazendo muito sucesso com as pessoas. E de repente ele ouve a notícia de que esse menino morreu. E ao esse menino morrer, tem um boato depois de que esse menino ressuscitou. Esse cara voltou à vida. E estava pervertendo a coisa mais preciosa para esse Paulo, que era a religião. Ele estava criando uma nova religião. As pessoas que seguiam o judaísmo passaram a seguir esse menino, esse jovem rabino. Saulo não suportou isso. Ele então começa uma cruzada para perseguir todos aqueles que eram seguidores daquele rabino, sem estudo e sem instrução. E ele se torna um cara voraz. Ele era conhecido como um bicho selvagem. Ele entrava nas casas, levava as pessoas para a prisão, batia nas pessoas, constrangia famílias, fazia as pessoas negarem o nome de Jesus diante de toda a sua família, depois prendia e jogava na cadeia. Fazia as pessoas tomarem chibatadas, levava pessoas à morte, consentia na morte. Um certo episódio, uma vez, um desses discípulos desse rabino tinha falado, e não tinham conseguido se conter, e falou para todas as pessoas, e as pessoas de Jerusalém ficaram ouriçadas com essa mensagem desse cara com respeito a esse rabino, e decidiram apedrejar esse menino.
esse menino chamado Estevão. Estevão falava com ousadia, mas as pessoas condenaram Estevão, e Saulo estava lá no dia da condenação de Estevão, onde as pessoas pegaram pedras e todo mundo jogou suas vestes para poder ficar livre, jogou suas vestes aos pés de Saulo para poder apedrejar, e a Bíblia fala que Saulo consentia com aquele apedrejamento. E as pedras batiam na testa de Estevão, no corpo de Estevão, arrancavam lasca de Estevão, Estevão sangrava, e Estevão olhava para cima e ele teve uma visão e falou: eu vejo os céus abertos e o Filho do Homem de pé à direita de Deus. O povo ficou mais frustrado ainda, com mais raiva, aí que apedrejavam com mais força. E Saulo consentia com aquilo. Mas Saulo não parava ali, a sede de sangue de Saulo era muito grande. Ele cansou de só perseguir as pessoas em Jerusalém e ele pediu autorização para ir a Damasco, para pegar todos aqueles salafrários, seguidores do caminho que viviam em Damasco. E Paulo vai com toda a pompa e circunstância. Quando está no deserto, uma luz brilha e ele ouve uma voz e ele fica cego. Ele cai de rosto em terra e ouve uma voz que diz: Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? O que eu te fiz? Por que você tem tanta raiva de mim? Qual é o teu problema comigo? E ele pergunta: quem és tu? Quem és tu, Senhor? Ele fala: eu sou Jesus, aquele a quem você está perseguindo. A vida desse cara muda. Então ele se converte, a vida dele muda, e ele passa de perseguidor a perseguido. Saulo fica cego durante alguns dias, vai para a casa de Damasco. Lá em Damasco, um homem chamado Ananias coloca a mão nele, a vista dele é aberta, ele é batizado. E ele começa a pregar e ninguém entende nada, porque ontem ele estava falando mal, perseguindo, querendo matar todo mundo, e agora ele está falando bem desse rabino Jesus, ninguém está entendendo nada. Quando Paulo, depois de muitos anos, ele passa por várias cidades e planta as igrejas, depois escreve cartas, o questionamento sobre ele ser apóstolo vem à tona. Por quê? Porque apóstolos de verdade são aqueles que caminharam com Jesus. Aqueles que Jesus escolheu, aqueles eram os caras. Paulo veio depois, encontrado no deserto. E aí ele explica: sim, só que nessa carta ele fala muito sobre isso. Eu vim depois, mas trabalhei mais do que todos os outros. Eu me encontrei com ele, não fui chamado ao vivo, mas depois de ressuscitado ele encontrou comigo no caminho de Damasco. Então você percebe que Paulo tinha um passado que de tempos em tempos o assombrava. Não era uma vida tão tranquila. Só que quando Paulo encontra com Jesus, a sua vida muda, ele muda também a sua identidade. Paulo deixa de ser esse fariseu, esse cara honrado, cidadão romano. Em determinado momento dos seus escritos ele fala assim: eu considero essas coisas tudo como esterco, isso não tem valor nenhum. Paulo muda de identidade, ele abandona o seu passado. E no texto ele mostra que quem fez essa reconciliação dele com o passado dele foi Deus. Ele mostra que Deus é o reconciliador de todas as coisas. E Deus cria uma nova vida para as pessoas. E porque Deus criou uma nova vida para ele, ele pode dizer que as coisas velhas já passaram e que tudo se fez novo. Eu sou uma nova pessoa. Meu passado não me assombra mais. Talvez você ainda tem a sombra de coisas que você fez no seu casamento há 10 anos atrás, há 5 anos atrás. Talvez você tenha sombras de coisas que você fez na sua família, para os seus pais, ou para os seus primos, alguém da sua família, coisas que você fez há 5 anos atrás, que não representam mais você, mas aquela pontinha de culpa ainda fica aqui dentro do teu coração. Talvez quando aquela pessoa pediu ajuda, você não estendeu a mão. Talvez aquela pessoa, antes de falecer, pediu ajuda para você e você não deu tudo de si. E hoje você se cobra por não ter feito o seu melhor. O passado tem o poder de nos assombrar. O passado tem poder de nos assombrar. E Paulo, no capítulo 5, ele está apontando para
que Cristo é a alternativa para uma vida nova. E ele explica como isso se dá. Cristo é a alternativa para uma vida nova sem acusações, sem julgamentos, mas com uma reconciliação proporcionada por ele. Diante disso, diante desse texto que nós lemos, dessa explicação que eu te dei, eu gostaria que a gente considerasse 3 coisas. A primeira coisa que eu gostaria que você considerasse, para a gente lidar com o nosso passado, ou lidar com o passado de alguém que está na nossa vida, a primeira coisa que eu gostaria que você considerasse é não usar as regras humanas para julgar qualquer pessoa pelo seu passado. No versículo 16, Paulo diz: por isso, daqui em diante, não vamos mais usar regras humanas quando julgarmos alguém. E se antes de nos termos tornado cristãos, julgamos Cristo de acordo com as regras humanas, agora não fazemos mais isso. 2 coisas para mim são possíveis aqui nesse texto. Primeiro, é que o próprio Paulo esteja assombrado pelo seu próprio passado. Porque o passado dele é dálmata, né? Cheio de mancha. O passado dele não é limpinho. E talvez nos momentos em que, quantas vezes, momentos de angústia, de dor, momento de incerteza, você fala assim: ah, mas será que eu não estou passando por isso, por aquilo que eu fiz? Será que eu não estou vivendo isso por causa de tal coisa? Por mais que seja infundado o raciocínio e o pensamento diante da fé cristã, esse pensamento às vezes vem e nos afronta. Talvez, como Paulo era humano, talvez faltou no coração dele também. Será que eu não estou tomando chibatadas? Será que eu não estou aqui abandonado? Porque Paulo teve um momento de julgamento que ele foi abandonado. Ninguém apresentou defesa por ele. Ele estava sozinho, literalmente sozinho. Talvez isso assombrasse. Será que eu estou passando por isso porque Deus está querendo acertar as contas comigo porque lá atrás eu persegui os cristãos? Quando esse pensamento bate à nossa porta, bate ao nosso coração, a gente perde a referência e começa a achar que a vida é simplesmente uma série de ações e reações. Eu fiz, agora eu recebo de volta. Você plantou, você colhe. Então talvez Paulo, ele possa se achar que o seu passado tem influência no seu presente. Ou talvez Paulo queria justificar o seu apostolado porque ele estava recebendo altas críticas das pessoas daquela igreja. Dizendo que, olha o que esse cara fez, mano, agora quer dar lição de moral na gente. Olha quem esse cara foi. Pelo menos eu não matei nenhum cristão, não, viu? Talvez ele está sofrendo esse tipo de crítica. E muitos de nós somos julgados pelo nosso passado. E às vezes somos julgados pelos outros e às vezes somos julgados por nós mesmos. Acontece isso com você? Você se sente, em alguns momentos, sendo julgado pelas pessoas por causa do seu passado? Não responda, só reflita. Tem o outro lado também. Pode ser que você seja a outra ponta dessa flecha. Que você seja o julgador. Esteja julgando as pessoas pelo seu passado. Condenando as pessoas pelo que fizeram há tempos atrás. Você é desse tipo de pessoa? Onde o passado tem preponderância sobre o presente? A ferida foi tão forte que você recebeu que você não consegue mais olhar para a cara daquela pessoa hoje? A dificuldade foi tão intensa naquela situação que você não quer mais viver aquilo? Às vezes nós somos julgados, às vezes nós somos julgadores. Há pessoas que ficam presas pelo estigma do passado, de tal forma que são definidas pelo seu passado. São definidas pelo que fizeram. Aquilo passa a ser a sua identidade. Aquilo que você fez, a forma com que você tratou, agarrou tanto, virou um estigma tão grande que passou a ser a sua identidade. Você mede e é medido por essas coisas. Você avalia por essas coisas. Tem pessoas hoje que não conseguem lidar com uma bênção que recebe porque fala assim, eu não mereço, eu não sou digno.
Por quê? Porque tem um passivo grande que pesa nas suas próprias costas e acha que não pode receber, não precisa, não consegue lidar com as coisas. Já outras pessoas são tão identificadas e definidas pelo seu passado que encontram reflexo da sua história numa música do Legião Urbana chamada Quase Sem Querer, onde o Renato Russo, Legião Urbana, eles dizem: quantas chances desperdicei quando o que eu mais queria era provar para todo mundo que eu não precisava provar nada para ninguém. Presta atenção nisso. Era provar para todo mundo, o que eu mais queria era provar para todo mundo que eu não precisava provar nada para ninguém. Você consegue perceber isso? O passado tem um estigma tão forte na vida de algumas pessoas que elas vivem em função de provar para as pessoas que eu não devo nada para ninguém. Que eu não preciso provar nada para ninguém. Mas no fundo ela está sendo motivada pelo quê? Por provar para as pessoas que ela não é esse tipo de gente, que ela mudou, que ela é alguém diferente. E isso toma tempo, isso cansa a gente, isso impede a gente de viver coisas novas. Esses estigmas são equivocados. Faz com que a gente se torne refém. E Deus nos choca quando nos permite entender uma frase do Brennan Manning que fala assim: o que quer que tenhamos feito no passado, seja bom ou mal, grande ou pequeno, é irrelevante para a nossa condição diante de Deus hoje. O Brennan Manning está dizendo que para Deus não importa o que você fez. Que para Deus o seu passado é irrelevante. Que para Deus o seu pecado passado é irrelevante. Não muda você diante dele. Ele não olha para você de forma diferente, independente dos relacionamentos que você teve, da história no seu trabalho, se você roubou, deixou de roubar. Não interessa. Se você agrediu, pouco importa. Para Deus olhar para você hoje, o seu passado é irrelevante. Você está entendendo isso? O seu passado, ele é irrelevante para Deus da forma que ele olha para você. Então, eu não lido com as pessoas, com as regras humanas normais. Por quê? Porque Deus não lida comigo com essas regras. Deus não lida comigo dessa maneira. Então, se Deus não lida comigo dessa maneira, eu também não lido com as pessoas dessa maneira. Então, eu não uso mais regras humanas para lidar e para julgar as pessoas. A segunda coisa importante que eu quero que você grave sobre o nosso passado é: vivendo sob o senhorio de Cristo, o passado não nos define mais. Olha só o que Paulo está dizendo. A nossa mensagem é esta: Deus não leva em conta os pecados dos seres humanos e por meio de Cristo Ele está fazendo com que eles sejam seus amigos. Deus está querendo fazer amizade com as pessoas. E Deus nos mandou entregar a mensagem que fala da maneira como Ele faz com que eles se tornem seus amigos. O passado não te define mais. O que aconteceu no seu passado, suas perdas ou seus ganhos, suas derrotas ou suas vitórias, não definem quem você é. Se eu estou sob o senhorio de Jesus, se eu estou vivendo aliançado com Jesus, uma outra forma de dizer isso: se eu abracei os ensinamentos de Jesus e Ele rege a minha vida, se isso é real para mim, o meu passado não me define mais. Eu não preciso ter medo daquela pessoa olhar para mim e lembrar do que eu fiz. Porque se Deus não lembra, por que eu teria receio das pessoas lembrarem? O passado não nos define mais. Deus não considera nossos pecados para estabelecer a sua relação conosco e nos tornar seus amigos. Você percebeu isso? Que é isso que está aqui no texto? Deus não leva em conta os pecados dos seres humanos e por meio de Cristo Ele está fazendo com que eles sejam seus amigos de novo. O pecado do ser humano não interfere na tentativa de Deus de reatar a relação.
E esse movimento é de Deus para a nossa vida, porque Deus é o reconciliador por natureza. É Ele quem busca a reconciliação. Quando nós, na figura dos nossos primeiros pais, no Éden, rompemos com Deus, rompemos relação com Ele, o ser humano não tinha mais capacidade de fazer as pazes com Deus, porque passou a viver num outro patamar. Mas então, Deus, que é todo amor, não desiste de reatar e de reconciliar-se com o ser humano. Ele diz: multiplicarei suas dores de parto, mas o teu descendente pisará na cabeça da serpente. Lá no Gênesis ele fala isso. O descendente da mulher, que é referido, é Jesus, que vem e vence a morte, morre e ressuscita. A morte não tinha mais poder sobre ele, então ele volta, ele ressuscita. Com a morte dele, ele reconcilia as pessoas. A dívida que nos separava foi quitada por Jesus. E a partir de então, esse se torna o comportamento padrão de Deus. Está quitado. Quando Jesus está na cruz, olha que legal. Quando Jesus está na cruz e ele diz aquela frase, está consumado, antes de falecer, no original, a palavra que ele diz é tetelestai. E essa expressão, tetelestai, é uma expressão contábil. Que quando você tinha uma dívida com alguém, uma promissória, e você quitava, era carimbado na sua promissória. Tetelestai, está quitado. Quando Jesus morre, ele quita a sua promissória de dívida com Deus. E a partir de então, a temática nossa, entre nós e Deus, é reconciliação. E aí eu faço uma pergunta para você. Se Deus não leva em conta o seu passado, por que nós levaríamos em conta? Se Deus não leva em conta o passado de alguém para se tornar amigo dela, por que você leva? Por que o histórico da pessoa é tão importante assim? Por que o seu histórico, que às vezes te aprisiona, Deus não dá relevância para ele? Por que você dá? Já parou para pensar nisso? Sob que regras você está? Nas regras do bateu, levou? Nas regras de talião? Nas regras do olho por olho, dente por dente? Como é que você está? Sobre que regras você vive a sua vida? Sobre as regras do mundo é dos mais espertos, importante é levar vantagem? O que norteia a tua vida? Porque se for os ensinamentos de Jesus que norteiam a sua vida, você vai parar de acusar as pessoas pelo passado delas. Porque Deus não leva em conta? Por que o passado das pessoas te afronta tanto? Por que o seu passado te afronta tanto? Em Cristo a gente aprende a se despedir do passado. Por quê? Porque Ele muda a nossa identidade. O que é a nossa identidade? É aquilo que nos define. É aquilo que nos define. É quem nós somos. É a síntese do que somos. Se a minha identidade é o que eu fiz ou deixei de fazer, a síntese de quem você é o que você fez, deixou de fazer. Agora, quem me define, se o que me define são as palavras que Jesus tem para mim, o que Jesus diz sobre mim? O que Jesus diz sobre você? Ele diz que você é uma pessoa em quem Cristo habita. Ele diz que você é filho amado, em quem Ele tem todo o prazer. E que você vive no reino de Deus, sobre as regras do reino de Deus. Se isso te define, isso tem que mudar todas as suas relações. Isso tem que redefinir tudo o que você faz na sua vida. No seu trabalho, nas suas relações, em casa, família, criação de filhos, etc. e tal. Estudo, redefine tudo. Por quê? Porque você é um marido
em quem Cristo habita. Você é filho amado de Deus, em quem Deus tem todo prazer. Então você não vive mais em busca de ser amado pelas pessoas. Você não faz as coisas para as pessoas te reconhecerem, baterem palma para você, ou darem tapinha nas suas costas. Por quê? Porque Deus já te ama. Ele já ama você. Ponto. Eu não preciso fazer coisas para ser amado. Eu sou amado, por isso eu faço coisas. Percebe como é que muda a relação? Eu não trabalho para ganhar simplesmente meu salário e ganhar tapinha nas minhas costas e ser reconhecido pelo meu trabalho. Eu trabalho porque alguém deu a vida por mim, me amou de forma tão intensa e profunda, e que o meu trabalho hoje é uma forma de eu mostrar para o mundo o quanto eu sou amado por ele. Então eu trabalho para ele. Eu não trabalho para o meu patrão. Eu faço o meu melhor, não por causa da minha empresa, mas porque eu fui amado por ele. E o meu trabalho é uma forma de responder a esse amor. Simples assim. Você percebe isso? Muda toda a nossa identidade. O Billy Graham diz uma frase seguinte, ele faz assim: peça a Deus para ajudá-lo a olhar adiante e não ficar preso ao passado. Em outras palavras, não se escravize a sentimentos de ira, de rejeição, desacerto ou qualquer outra coisa. Pelo contrário, foque seu futuro em Cristo e tenha como meta segui-lo cada dia. É simples. Por que viver escravo e refém daquilo que fizemos no passado? Qual é o sentido disso? Autopunição? Muitas pessoas entendem com seu senso de justiça que precisam se autopunir por coisas que fizeram. Outras pessoas entendem que, porque o seu senso de justiça própria é tão forte que não se permite olhar para frente porque precisa pagar a penitência pelo que fez. Já outras pessoas estão tão aprisionadas que têm medo de avançar. Tem medo de avançar. Medo de experimentar o que está atrás daquela porta. Medo de ver o que tem depois dessa etapa. Quem está acompanhado tem medo de ficar sozinho. Quem está sozinho tem medo de ficar acompanhado. Quem está trabalhando tem medo de mudar de trabalho. Quem não tem filho tem medo de ter filho. Quem tem filho tem medo de perder. A gente sempre fica com medo de experimentar a coisa nova. Medo de sempre vivenciar o próximo momento. Medo de ter e repetir aquelas sensações que marcaram e que fizeram estigma na tua vida. A gente não pode, não deve viver segundo o medo. A última coisa sobre o passado que eu gostaria que você refletisse hoje é: em Cristo tudo se faz novo. Olha o que Paulo diz: quem está unido com Cristo é uma nova pessoa. Acabou-se o que era velho e já chegou o que é novo. Paulo olha para o seu próprio passado e fala: cara, você está me julgando pelo que eu fiz? Está perdendo seu tempo, porque ele já me perdoou. Hoje eu sou uma nova pessoa. Eu sou uma nova criatura. Se você ainda tem lembrança disso, Deus não tem mais. Então, o problema é seu. E se você quiser ficar me acusando disso aí, pode ficar, não tem problema nenhum. Isso não me afeta mais. Porque aquele a quem eu feri, primariamente, me perdoou. Você lembra as palavras de Jesus quando apareceu para Saulo? No deserto? Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Mas Paulo não estava perseguindo Jesus. Jesus já tinha morrido, já tinha ressuscitado, já tinha ido para o céu. Paulo estava perseguindo os discípulos de Jesus. Mas Jesus assume para si e fala: por que você está me perseguindo? Então o alvo de Paulo era Jesus. E se Jesus o perdoou, para Paulo está tudo certo. A nossa ofensa e o nosso pecado primariamente é contra Deus. E se Deus te perdoou, está quitado, meu irmão. Está pago.
Pode vir uma sombrinha daqui, outra dali, levantar alguma coisa do seu passado, mas basta você lembrar quem você é. E quem você é? Você é um filho amado de Deus, em quem Deus se agrada. Você é uma pessoa em quem Jesus habita e que vive no reino de Deus. Isso é a sua identidade. É isso que você é. Deus cria com isso uma nova existência, um novo tipo de gente. Ele nos dá uma nova identidade, uma nova forma de viver, com novos parâmetros. Não mais pautado pelos erros do passado, pelos seus estigmas e julgamentos, mas por uma nova natureza a partir de Jesus. O John Stott diz o seguinte: o novo nascimento é uma mudança profunda, interior e radical, realizada pelo Espírito Santo em nossa personalidade humana, que nos concede um novo coração e uma nova vida e nos faz uma nova criatura. O que eu quero dizer para você com essa frase do John Stott, que a gente tem mania de usar a frase e depois explicar o que o cara falou, como se a frase não fosse definida em si, né? Mas o que eu quero dizer para você é o seguinte, é que o novo é processual. O novo na tua vida não será pontual, ele será processual. Você não acordará amanhã vivendo uma nova vida, você não acordará amanhã abolindo o teu passado, você não acordará amanhã sendo uma nova criatura. O novo, ele é processual, é uma nova configuração mental, que todo dia de manhã você vai precisar esquecer do seu passado e olhar para frente e relembrar quem você é em Jesus. Esquecer do passado alheio e olhar para frente e olhar para quem aquela pessoa é em Jesus. Vai ter dia em que você não vai conseguir e você vai ter que pedir a Deus: Deus, me ajuda, porque eu não consigo olhar nada além do meu passado ou do passado de fulano de ciclano. Eu preciso da tua ajuda. No livro A Cabana, ele tem uma expressão que é semelhante a isso, quando fala que o Mackenzie Alan Phillips, o cara que é o personagem do livro, ele precisava perdoar o assassino da filha dele. E numa das conversas, no final do livro, ele fala assim, ele fala: papai, eu não vou conseguir perdoar. Não dá, como você quer que eu perdoe? Ele matou a minha filha. Como é que você quer que eu esqueça? E aí o papai fala: não quero que você esqueça. Eu quero apenas que você tire as mãos do pescoço dele e o entregue a mim. Perdoar é acordar todo dia de manhã tendo que abrir a mão e largar o pescoço daquela pessoa que você queria esganar. Mas você abre mão e entrega para Jesus. E você vai ter que fazer isso, Mackenzie, várias vezes, vários dias, até que isso se torne algo natural para você. Então, esquecer do teu passado, você vai ter que fazer isso várias vezes. Isso é processual. Esquecer do passado de alguém, deixar para trás o passado para prosseguir os erros de alguém, as mágoas que alguém te causou, você também vai ter que deixar isso diariamente. A cada manhã, você vai ter que se entregar ao Espírito e falar: cria em mim esse novo coração, me ajude a esquecer tal coisa, me ajude a me enquadrar nessa nova realidade, ser uma nova pessoa, uma nova criatura. Muitas coisas travam nas nossas vidas porque nós não liberamos, não deixamos o passado passar. Mantemos ele cativo como se fosse um poodle. E para onde nós vamos, nós levamos. Poodle não, agora da moda é Shih Tzu, né? Agora é Shih Tzu. Nós levamos o passado como se fosse um Shih Tzu. Ele está quietinho lá, comportadinho, tipo o sushi da Fabi. Aí, de repente, aconteceu alguma coisa, aí o Shih Tzu late, aí você lembra dele. Aí você começa a tacar na cara, aí joga pelo, aí joga o passado na cara. É nessa hora que você tem que lembrar, você tem que deixar o Shih Tzu em casa. Deixa ele lá, esquece. As coisas velhas já passaram. Deus faz todas as coisas novas. Faz tudo novo. É uma entrega diária ao Espírito Santo, é você orar diariamente. Por isso que nós temos estou tentando incutir na cabeça e no coração de vocês esse hábito. Oração da manhã, oração da noite. Porque é nesses momentos que você ganha suas batalhas. Não é na hora da argumentação com alguém, não é na hora de jogar na cara de alguém. É de manhã nas suas orações da manhã e à noite nas suas orações da noite, aonde você pede para Deus ajustar a sua configuração para se tornar uma nova criatura.
É essa batalha silenciosa que te dá a vitória. Não é mágica, mas sim transformação através de um ritmo de vida aonde Deus faz parte, aonde Ele não é simplesmente um apêndice que eu frequento no final de semana, ou na hora do desespero eu recorro, mas quando Deus é presente na minha vida, eu acordo num ritmo de vida onde eu me lembro de Deus, no meio do dia, no dia corrido, eu separo um tempo, meu celular desperta, que é para eu lembrar de Deus, no final do dia, eu fecho o meu dia com o inventário, falando para Deus como foi meu dia, porque Deus está presente durante todo o meu dia, e é durante todos os dias, durante várias semanas, durante vários meses, e isso vai trazer transformação para mim e para a sua vida. Mas se você não se empenha nisso, se você não se compromete em viver o novo, o passado vai continuar assombrando a sua vida. Você não vai conseguir se despedir do passado e viver coisas novas. É necessário que a gente deixe Deus trabalhar isso na nossa vida, que a gente diariamente busque ser essa nova criatura e busque o contato com o Espírito de Deus para que Ele nos transforme. Porque essa vida de Cristo nos permite experimentar o novo e deixarmos de sermos escravos, deixarmos essa escravidão no passado. Aí você vai falar assim, Rodrigo, tá bom. Não é que vantagem Maria leva, mas, cara, não dá. Eu não tenho a mínima vontade de perdoar. Eu não tenho a mínima vontade de deixar o passado para lá. Me dá prazer toda hora que eu lembro daquilo e jogo na cara do miserável, da miserável. E me dá prazer. Porque ali eu sinto justiça. Ou então você chega, Rodrigo, eu não consigo, é mais forte do que eu, o meu passado me assombra, eu não sinto que está certo. Da onde vem a força para eu poder prosseguir? Da onde vem a minha motivação? Do mesmo lugar onde vinha a motivação de Paulo. A nossa motivação não vem pela gente ser bom ou por ser necessário, mas vem porque a gente recebeu primeiro. No versículo 21, fala assim, em Cristo não havia pecado, mas Deus colocou sobre Cristo a culpa dos nossos pecados, para que nós, em união com Ele, vivamos de acordo com a vontade de Deus. Cristo experimentou o sofrimento primeiro. Ele foi feito pecado no meu lugar. Como eu ouso não repetir esse comportamento em amor? Eu fui amado primeiro, eu fui amada primeiro, eu fui perdoado primeiro, eu fui perdoada primeiro. Por que não passar isso adiante? A minha motivação não vem de mim, vem porque eu já recebi. Porque alguém fez por mim. Por isso me motiva. E o Rick Warren diz, o Evangelho conserta nosso passado, assegura nosso futuro e dá sentido ao nosso presente. Não é pela tua força, não é pela tua ousadia ou pela tua capacidade intelectual, mas é pela tua exposição ao Espírito de Deus. Ele sim apaga o teu passado, deixa as coisas que ficam para trás e faz você olhar para frente e seguir para o alvo. Eu não sei se isso é tão relevante para você assim, mas o meu desejo é que no começo desse ano você consiga abandonar e se despedir de coisas do passado para viver e experimentar coisas novas que estão aí à porta. Que Deus está pronto para vivenciar com você. Mas você precisa ter coragem. Coragem de orar e de reproduzir o comportamento de Jesus. Coragem de ser constrangido pelo amor de Jesus. Coragem de trocar a sua identidade pela sua identidade nele. E deixar que o Evangelho faça o trabalho. Porque não é você. Você não tem força para isso. Nem eu. Quem faz isso é o Evangelho. É Deus me convencendo de que eu recebi primeiro. E por ter recebido de graça, eu passo de graça.
Se Deus não leva em conta o seu passado, por que você vai levar? Quero deixar essa pergunta para a sua reflexão, convidar você para a gente orar. Feche seus olhinhos, fique a sós com Jesus, vamos orar. Deus querido, Pai amado, obrigado por essa palavra, por essa reflexão. Obrigado pela promessa contida nessa tua palavra que diz que tu faz novas todas as coisas, que tu conserta todas as coisas, que o passado não tem mais peso. Ajuda a gente, ó Deus, a se despedir do passado e a viver coisas novas. Tu sabes o que cada um aqui pensou e refletiu. Então, sobre essas questões, trabalha, Espírito. Trabalhe na vida de cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém.